nos mantém em uma certa situação, prisioneiros em alguns contextos. E a gente só consegue descobrir isso quando a gente começa a olhar para dentro e se descobrir como eu estou funcionando, como eu estou agindo em cada área da minha vida, seja financeira, familiar, seja nos meus relacionamentos, como eu estou reagindo em cada uma dessas situações. E aí, quando eu encontro esse padrão de funcionamento, eu tenho a possibilidade de intervir. Eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa diferente daquele padrão. Enquanto eu não descubro isso, esquece, você vai passar facilmente 70, 80 anos da sua vida vivendo do mesmo jeito, sem qualquer alteração, sem qualquer mudança, porque você não encontrou qual era o padrão de comportamento que você estava vivendo. Então, por isso é tão importante o autoconhecimento, essa descoberta de si mesmo, para que a gente consiga sair desse padrão. Eu tenho uma imagem aqui muito interessante de uma história. O que vocês acham que dá mais medo? Você pular de paraquedas ou ir numa montanha russa? Pular de paraquedas, alguém falou os dois? Pois é. Os dois realmente dão muito medo, né, de fato. Mas olha uma coisa que aconteceu comigo. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha muito medo de brinquedos de parque de diversão. Eu não ia mais nem ferrando em montanha-russa, em todo brinquedo que você possa imaginar, eu não ia porque eu tinha medo. Ao ponto de quando eu era criança, mais ou menos, não lembro a idade que eu tinha, eu ganhei uma rifa e eu fui para o antigo Play Center e eu paguei R$1. Na época que era R$45, se não me engano, a inscrição, e isso era muito dinheiro naquela época. E aí eu fui pro Play Center e eu não fui em brinquedo nenhum. Porque eu tinha muito medo de brinquedo. E também era uma criança sozinho, indo naquele parque, né? Porque foi praticamente eu sozinho que ganhei a rifa. E não fui em nenhum brinquedo. E beleza, vida que segue. Continuei vivendo, continuei crescendo, me amadurecendo, me desenvolvendo. Os anos foram passando. E todas as vezes que eu me deparava, sabe aquelas... Quando vem aqueles... eu não lembro, eu não sei o nome daquilo, mas quando vem uma comitiva e aí eles montam um parquinho ali no bairro e tal, e ficam um tempo e depois vão embora. Vez ou outra isso aparecia no bairro e eu não ia nos brinquedos. Por quê? Porque eu tinha medo. E eu, de fato, acreditava nesse medo. Eu sabia que eu tinha medo, isso era real para mim. E aí continuei crescendo. O tempo foi passando, quer dizer, crescendo mais ou menos porque eu não cresci tanto assim. Mas, enfim... Vida que segue. Continuei me desenvolvendo, amadurecendo, os anos foram passando, eu casei. Depois de casado, aliás, antes de casar, eu tive uma experiência que eu pulei de paraquedas. Mas até então me disseram que a sensação era muito diferente entre pular de paraquedas e ir numa montanha-russa. E de fato é absurdamente diferente a sensação. Mas eu pulei de paraquedas e foi a experiência mais surreal da minha vida, mais libertadora que você possa imaginar. Mas eu tinha medo de brinquedo de parque de diversão. Depois de eu ter pulado de paraquedas, eu continuei não indo em montanha-russa, porque eu tinha medo. E essa era a história que eu contava para mim. Eu acreditava piamente que, de fato, eu não ia, eu tinha medo. Mesmo eu tendo pulado de um avião em plena condição de voo. E aí, até que certo ponto, a minha esposa falou, nós vamos no Hopi Hari. Eu falei, tá bom, só vou lá para ver você ir nos brinquedos. E dito e feito, ela passou o dia inteiro indo em vários brinquedos. E aí, já no final do dia, ela insistiu para eu ir na bendita montanha-russa de madeira. E eu relutei. Depois do dia inteiro, finalmente eu não resisti, afinal de contas... as nossas esposas acabam sempre convencendo a gente, e ela me convenceu a fazer essa loucura de ir na montanha-russa. Aí eu sento naquele carrinho, a minha alma praticamente saindo do corpo, e eu me tremia inteiro, porque a história que eu sabia era que eu tinha medo. E aí, o negócio é tão rápido que você nem percebe aquilo acontecendo. Quando eu me deparo, acabou. Porque foram questões de segundos. Eu olho para um lado, olho para o outro, sinto minha alma ainda dentro de mim. E aí foi só isso? É sério que foi só isso?
todo aquele monstro que eu imaginava, tudo aquilo que eu pensava que existia, toda aquela história que eu contava, não fazia sentido. Não encaixava mais com a minha realidade, com quem eu era. Mas eu contava essa história. E essa história eu acreditava nela. E olha o prejuízo que talvez eu passei ao longo de toda a minha vida. Quantas coisas eu deixei de experimentar? Quantos brinquedos eu deixei de curtir? Quantos passeios eu deixei de ir por causa de uma história que eu acreditava? De como eu era e do que eu sentia. E quantas vezes nós estamos vivendo assim diversas situações da nossa vida porque nós contamos histórias e nós realmente acreditamos nelas. Talvez em algum momento da minha vida eu tenha passado alguma experiência ruim, algum trauma que criou em mim essa história. Só que essa história, naquele momento, daquela situação que eu vivenciei quando criança, fez sentido. Me gerou medo e aquilo foi real. Mas olha o tanto de coisas que eu passei ao longo da minha vida. Eu amadureci, eu me desenvolvi, eu conheci coisas novas, eu pulei de um avião, mas ainda assim estava preso a uma história que não encaixava com a minha realidade. Não encaixava com quem eu era. Então, por isso eu pergunto, quem é você? Um autor que diz, Carl Jung, ele fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Muitas vezes nós estamos olhando demais para o lado de fora e esquecendo de olhar para o lado de dentro. E como isso é possível? Nesse sentido, nesse cenário do que aconteceu comigo, eu sempre olhava o lado de fora. O lado de fora era um brinquedo que me dava pavor e que me dava medo. Mas do lado de dentro aquilo já não existia mais. E eu não descobri isso. Até eu ser exposto àquela situação. Eu só descobri quando eu olhei para dentro. Eu olhei para mim, vi as minhas sensações e falei, é sério que foi só isso? Esse era quem eu era. Então nós temos que desconstruir muitas histórias que nós estamos contando ao longo de nossa vida que já não fazem mais sentido. Precisamos olhar para dentro e descobrir quem de fato nós somos. Não o que contaram para a gente de quem a gente é. Não o que a gente acha de quem nós somos, mas quem de fato nós somos. Aquele medo não era quem eu era. Redundante. Porque esse medo não existia mais. Então, como você se vê? Quando você olha no espelho. Muitas vezes, nós saímos de casa todos os dias e vamos para o trabalho, e vamos cuidar das nossas coisas. E você vê pessoas a todo momento. Se você virar aí ao seu redor, vai ter vários rostinhos, talvez você não se conheçam. E é muito fácil nós olharmos alguém, julgarmos alguém e pensarmos algo sobre aquela pessoa que nós estamos vendo, porque é o que a gente vê. Dependendo de onde você trabalha, se você for pegar um metrô em São Paulo, você vai ver milhares de pessoas. Então a gente vê mais os outros do que a nós mesmos. E quantas vezes você para e se olha no espelho? Então percebe por que é difícil a gente se ver? Porque são pouquíssimas vezes que a gente realmente olha no espelho e depara e se questiona, quem é essa pessoa? O que ela acredita? O que ela pensa? O que faz sentido de fato para ela? E por nós não pararmos e fazermos isso, a gente continua acreditando em várias histórias que já não fazem sentido. Porque simplesmente não conseguimos parar e olhar. E muitas vezes, aquilo que eu penso de como eu sou, não encaixa com a realidade. Às vezes esse espelho, como a gente está visualizando a nós mesmos, está um pouco distorcido. E a gente precisa olhar com um pouco mais de clareza para quem nós somos. Porque você se torna a história que você conta sobre si mesmo. Sabe aquela história de que eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu costumo dizer que, às vezes as pessoas... Tem gente que acredita em signo, em Mercúrio retrógrado e sei lá mais o quê. Mas será mesmo que eu preciso me limitar a viver uma única coisa? A ser o que disseram que eu tinha que ser? Porque talvez quando você era criança, o seu pai, por algum motivo, ou sua mãe, você ia subir numa árvore, você lá, bem pequenininho, e aí você vai decidir subir numa árvore
subir no móvel ou algo do tipo, e aí alguém gritou para você, meu, sai daí, você não consegue fazer isso. E aí você interpretou que você não consegue fazer. E aí hoje você vai fazer algumas coisas na sua vida, seja no trabalho, seja algum projeto. E qual é o primeiro pensamento que vem? A história que você ouviu, eu não consigo. E será que isso realmente reflete a sua atual realidade? Talvez lá naquela época, naquela experiência, naquilo que você passou, de fato não conseguiria, mas isso encaixa em quem você é hoje? Isso é quem você é hoje? A gente precisa refletir sobre isso, porque senão nós vamos nos mantendo constantemente nessa história. Porque imagina, você está lá, você tem um projeto novo que você quer se desafiar e construir e fazer, e aí o seu primeiro pensamento é, eu não consigo. E aí imagina o nosso cérebro lá, no seu guardadinho dentro do seu inconsciente, guardado dentro de você. Bom, se eu não consigo, então não tem por que eu gastar energia para tentar fazer. Por quê? Para que eu vou gastar energia para fazer uma coisa que eu já sei que eu não consigo? Não vai. Então, automaticamente, qual vai ser o seu comportamento? Não fazer. E aí, não fazendo, você conseguiu alguma coisa? Não. E aí você volta e começa a confirmar a história que você contava. Eu não consigo. E não porque de fato não consegue, mas porque você não fez. Você não tentou. Então, eu tinha medo do brinquedo, e aí, tendo medo do brinquedo, eu não ia no brinquedo. E não indo no brinquedo, eu não descobria que aquilo já não fazia mais sentido. Então, eu continuava tendo o quê? A mesma história. Eu me torno a história que eu conto sobre mim mesmo. E isso não é um olhar positivo, de pense sobre o lado positivo das coisas. Não, porque isso não é real. É olhar a realidade. Eu sei. Eu tentei. Eu fiz. Então, como eu sei? Como eu sei que isso faz sentido para mim? Como eu sei que isso é real de fato, se eu não experimentei? Precisamos dar espaço para esse autoconhecimento. Está fazendo sentido? Precisamos dar espaço para esse autoconhecimento. Então levanta um pouquinho aí, vamos lá fazer o high five de novo para a gente dar uma movimentada. Dá um high five e fala assim, eu vou começar a me olhar, eu vou começar a mudar as histórias que eu conto sobre mim. Vai lá, isso aí. Muito bem. Perfeito. Então sentando com energia. Boa. Então, nós refletindo agora, pense aí você no seu lugar. Quais são as histórias que você contou sobre si mesmo ao longo de toda a sua vida? Não precisa falar para mim, mas tire agora um momento. Se você quiser anotar, melhor ainda. Escreve num papel, no celular, aonde você preferir. Quais foram as histórias que você contou até hoje? Eu não consigo, eu não posso, eu não sou, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, eu não sei fazer, eu tenho medo. Quais foram essas histórias que você contou sobre si mesmo até agora? Escreve aí. Vou te dar um minutinho para você escrever. Tudo aquilo que talvez você tenha escutado de alguém falando de como você é. Ah, fulano é assim mesmo, é desbocado. Ah, fulano é assim mesmo, é estressado. Ah, fulano é desse jeito mesmo, ele não está nem aí. Todas essas histórias que você ouviu de alguém também sobre quem você é. Porque isso é um ponto importante. Muitas vezes nós ouvimos essas histórias de alguém contando sobre como nós somos e a gente acredita nelas também. E a gente se torna elas. Como eu falei do nosso cérebro lá, guardadinho da nossa cabeça, ele vai pensar, bom, se estão falando que eu sou uma pessoa grossa, então, logo, eu sou uma pessoa grossa, então todo o meu comportamento ele precisa reafirmar aquilo que é a minha história. Alguém disse para você, talvez, essa história, e você acreditou, e você continua reproduzindo o mesmo comportamento, confirmando essa história. Anote essas histórias que você acredita sobre como você é, sobre quem você é.
do que você ouviu em toda a sua vida. Essas histórias, muitas vezes, nos machucam. Muitas vezes elas nos fazem chorar porque você até quer conquistar alguma coisa, você quer fazer algo, mas você não consegue. Porque você não acredita em você. Porque você não consegue olhar para dentro de você e ver que aquilo que você está contando não encaixa com quem você é, com o que você já se tornou, com o que você amadureceu. Conseguiram escrever? Tem mais alguém ainda escrevendo? As suas fraquezas, elas não definem quem você é. Mas dependendo do que você vai fazer a partir de agora, isso sim vai definir quem você será. Como eu disse, nesse mesmo exemplo, eu tinha medo e o que eu fazia? Eu evitava a situação. E evitando a situação, eu confirmava, de fato, eu tenho medo. Aquilo que eu faço, sim, vai definir como eu vou ser. Durante muito tempo, eu aprendi que era ruim ser uma pessoa introvertida. Porque o certo é você ser extrovertida, é você ser comunicativa, é você falar com todo mundo, é você ser expansivo e tal. E eu sofri com isso, porque eu ficava bravo porque eu não sou. Eu sou uma pessoa introvertida, essa é a forma como eu lido, como a minha energia funciona. Eu primeiro penso aqui dentro, depois eu reajo do lado de fora. Eu primeiro reflito, depois eu faço alguma coisa. Esse é o meu jeito. Só que eu sofria e tentava fazer alguma coisa diferente e tal, e brigando comigo mesmo. Até eu entender que não é porque eu sou introvertido que eu preciso ser tímido. É totalmente diferente. Até porque estou eu aqui falando para todos vocês, um introvertido que fala para um grupo de pessoas sem problema nenhum. Isso não precisa ser um problema. Então a introversão não é a timidez. Eu não preciso contar essa história. E aí eu comecei a ressignificar essas questões e mudar. Então, se eu sou introvertido e eu quero conversar, eu vou conversar. Provavelmente, quando nós saímos daqui, eu vou para minha casa e vou relaxar, descansar, ouvindo alguma coisa, enquanto eu restabeleço a minha energia. A única diferença é que, se fosse um extrovertido, ele ia sair com todos vocês para ir para a pizzaria e continuar conversando. Só isso. Eu não tenho energia suficiente para isso. E está tudo bem. Mas estaríamos aqui fazendo a mesma coisa. Isso não é uma limitação e nós não precisamos nos limitar a viver aquilo que disseram para a gente. Então, você pode até estar com medo, você pode estar inseguro, você pode estar sem saber como fazer uma coisa ou outra, mas isso não define quem você é. Essa história que você contou não define quem você é, mas dependendo do que você fizer hoje, isso sim vai definir como você vai ser daqui a algum tempo. Quando você sair daqui, isso sim vai definir. E eu acredito que se você veio aqui, se você separou o seu tempo, separou o seu momento, separou 1 quilo de alimento, é porque você quer. Eu tenho esperança que de fato é isso. Então esse momento é de você poder transformar a sua mente, transformar a sua forma de pensar e começar a viver algo diferente. E começar a viver algo que de fato impacte na sua vida e que você consiga conquistar. E eu pergunto, como você quer viver? Como você quer ser? O meu signo disse que eu sou uma pessoa mais explosiva. Você quer ser assim? Então seja diferente. Pare de contar que você é assim. Mas minha mãe sempre falou que eu era uma pessoa de tal jeito. E você quer ser assim? Então faça diferente. Pare de contar essa história. Todas as vezes que você afirma uma coisa, você se torna essa história, como nós falamos no começo. Pare de contar essas limitações. Isso não é de ignorar que você tenha alguma limitação. Muito pelo contrário. Você sabe, eu quero, eu quero ser médico. Eu tenho uma limitação. Qual é a minha limitação? Eu não estou estudando, então eu não conheço nada. Isso é uma limitação.
Então eu vou lá e vou desenvolver aquilo que eu preciso para alcançar aquele meu objetivo. Eu reconheci a minha limitação e fiz o que precisava ser feito. Isso é o funcional. Mas muitas vezes a gente para na limitação, então eu não consigo. Ah, eu quero dirigir? Quero, mas eu não consigo. Quantas vezes você pegou no carro? Como é que você sabe uma coisa que sequer você faz? A gente fala para as crianças, para quem é mãe, para quem é pai, como é que você sabe que você não gosta se você nunca comeu? E por que você não fala isso para você? Como é que você sabe que tem medo se você não tentou? A gente só vai saber quando a gente tentar. Mas antes de tentar, você precisa mudar essa história. Você precisa parar de contar essa história, porque ela não é quem você é. Aí sim, depois que você mudou essa história, aí você pega o carro, porque agora você desconstruiu, você sabe que aquilo não é uma realidade, aquilo é apenas uma história que você está contando. Então você desconstruiu isso e agora, vou tentar. Eu vou tentar, e eu tentando eu vou ver os resultados. Talvez você não vá dirigir bem. Afinal de contas, quem começa perfeito? Mas não é porque você não sabe, é porque você está começando. Quem começa já 100%? Ninguém. Então, porque se você não desconstruir a história, olha como é o problema. Você não desconstruiu, então você continua acreditando que você não consegue. E aí, beleza, agora você veio para um movimento aqui, então agora amanhã eu vou tentar dirigir o carro. Aí você chega amanhã, pá, senta no carro e vai dirigir. Só que, naturalmente, ninguém dirige bem no começo. Isso é normal, ninguém faz um download de perfeição de motorista. E aí você senta no carro e vai dirigir, dá aquelas engasgadas. Só que como você não desconstruiu a história, o que você vai pensar? Eu não consigo. E você não vai conseguir olhar para a realidade. Qual que é a realidade? Ninguém dirige bem no começo. Ninguém começa bem. Ah, então vou falar agora sobre um aspecto. Eu quero estudar. Mas eu não consigo estudar. Eu não consigo aprender. Aí, beleza, você veio para o movimento, agora vou tentar fazer alguma coisa, já que o Magno está falando que a gente precisa. E aí você vai lá e se matricula na faculdade, em algum curso que você queira fazer. E aí, nesse curso, você não vai bem na primeira prova. Ou você não vai bem na primeira matéria. Só que faz 20 anos que você não estuda. Você acha mesmo que da primeira vez você vai sair perfeito? Não tem como. Ninguém começa bem, ninguém começa perfeito. Só que aí, como você não desconstruiu a história, você vai mal naquela prova, você não conseguiu aprender tão bem, não aprendeu 100%, então, tá vendo? Eu não consigo. Porque a história ainda está aí, você ainda acredita nela. Mas você não consegue, ou você só teve um desafio, porque faz muito tempo que talvez você não estude. E, naturalmente, ninguém começa perfeito. Faz sentido? Então, vamos começar, a partir de hoje, a decidir como você quer viver. Você quer ainda continuar vivendo as mesmas histórias, do mesmo jeito, as mesmas coisas, ou você quer começar a experimentar coisas diferentes? Como você quer viver? Saia desse módulo automático dessa história que você contou. Como você quer viver? E como às vezes eu compartilho com algumas pessoas, com a minha esposa também, que eu me recuso a viver uma vida limitada a um rótulo. Limitada a um rótulo do que dizem como eu tenho que ser, como as coisas são. Não dá para ser assim. Se você está com medo, você não precisa viver a vida inteira com medo. Se você é uma pessoa grossa, você não precisa ser uma vida inteira grossa. Ah, mas o meu signo disse que eu sou duas caras. Então que vida medíocre é essa que você vai ver a vida inteira de uma forma com duas caras? Pelo amor de Deus. Ah, não, mas o meu signo disse que eu sou essa. Mas que vida medíocre que você vai ver a vida inteira assim? Sem mudar, sem evoluir, sem crescer? Porque o meu temperamento também é X, ou o meu temperamento é assado, e eu tenho que viver a vida inteira assim? Não. Se eu contar essa história, de fato eu vivo ela. Mas como eu quero viver? Eu posso evoluir, eu posso amadurecer, eu posso ser introvertido e falar para todos vocês como eu quero viver. Como você quer viver. Hoje é um momento de transformação, mas toda e qualquer transformação só acontece a partir das nossas escolhas de como a gente quer viver. Então eu pergunto,
Será que você está disposto? Nós precisamos estar dispostos e nós precisamos querer. Porque sem disposição, você pode até querer, mas se você não tiver disposição, esquece que não vai acontecer nada. Então você precisa querer e estar disposto para a transformação e para a mudança. Porque toda mudança, toda transformação, ela dá trabalho. Ela é cansativa, ela é exaustivo. Você imagina que você está andando na rua e aí você descobriu que tem uma pedra no seu sapato. Sabe aquela pedrinha que começa a incomodar e você está no meio da rua e você está andando, aí a pedra está enchendo o seu saco ali. Aí chega uma hora que você esquece que ela está lá, porque ela vai para um cantinho do pé e você nem lembra que ela está lá. Você continua andando, vai seguindo a sua jornada. Vez ou outra ela, pum, aparece de novo e começa a te incomodar de novo. Mas você está caminhando. Você não quer parar para tirar essa pedra, porque vai dar trabalho. E você se acostuma. E você vai vivendo uma vida inteira, 50, 60 anos, 70, 80 anos, com uma pedra no sapato. Porque acostumou. Se ela some, depois volta, ela some, depois volta, você acostumou. Mas existe uma vida, existe como caminhar sem a pedra no sapato? É melhor, é mais prazeroso andar sem a pedra no sapato? Mas olha que trabalho que vai ter que dar. Você vai ter que parar de andar. Você vai ter que sentar em algum lugar. Você vai ter que tirar o sapato. Se você tiver chulé, alguém vai sentir o seu cheiro. Aí você vai tirar a bendita pedra do seu sapato. Depois colocar o sapato de novo e depois voltar a andar. Olha que trabalheira da bexiga que você vai ter. Mas aí você começa a experimentar uma vida que você não conhecia antes. Uma vida sem a pedra no sapato. Mas para experimentar essa vida, tem que tirar o sapato. Tem que parar de andar. Tem que passar por todo esse processo de desconforto para aí sim experimentar essa vida sem essa pedra no sapato. E por isso que nem todo mundo está disposto. Porque como já se acostumou a viver aquele padrão, ele não vai mudar. E vai viver a vida inteira assim. Acontece muitas vezes de algumas pessoas virem no processo, que eu atendo como psicólogo clínico também. E uma certa vez uma senhora chegou e falou assim: por que eu não vi isso antes? Por que eu não percebi isso antes? Eu passei 40 anos de casada, sofrendo com uma coisa que não era uma realidade. Era só um pensamento disfuncional, um pensamento que não encaixava com a minha realidade. E eu acreditava nessa história. Ela teve o privilégio de descobrir isso, mesmo depois de tantos anos, e aí seguir a vida ali, a partir de agora, de uma forma diferente, de uma forma mais plena, de uma forma mais extraordinária. Mas esse questionamento dela foi muito chocante. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não olhei para isso antes? E será que você está disposto a viver assim? O restante de toda a nossa vida? Do mesmo jeito? Da mesma forma que disseram para você como você era? Ou que você diz para si mesmo como você é? A vida é muito curta para a gente se limitar a isso. A vida é muito rápida para a gente se limitar a um rótulo. Porque o problema é que esses rótulos, na maioria das vezes, não são positivos. Na maioria das vezes, os rótulos que nós contamos sobre nós mesmos e às vezes o que os outros contam sobre a gente, na maioria das vezes são negativos. E a gente acredita neles. A gente, de fato, acredita neles. Então agora vamos levantar novamente e dar um high five na mão do seu amigo e falar assim: eu vou mudar a minha vida. Boa, muito bem. Agora sentando com energia, com vontade. Vamos dar espaço agora para o próximo palestrante, que é um convidado muito especial, que vai trazer um conteúdo muito importante, muito significativo para vocês. Meu querido Washington, intimamente chamado de Will. Ele vai trazer o conteúdo sobre propósito. E espero que vocês também se alimentem disso, porque tudo aqui é casado. Né? As informações elas vão se juntando e você vai experimentando elas. Seja bem-vindo. Fala, gente. Boa tarde.
Vocês estão